Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim falar a minha história com a depressão. Desde que eu postei o vídeo do bullying, muita gente tá me perguntando sobre a depressão, como que eu lido com a depressão, porque no vídeo do bullying eu citei a minha depressão também. Esse vai ser o vídeo mais difícil que eu vou fazer aqui no canal. Tipo, nossa, eu tô nervosa. Eu vim avisar que todas as pessoas que eu citar aqui no vídeo eu já tô muito bem resolvida. E não precisa ficar com raiva ou algo do tipo, porque eu já conversei, eu já resolvi. E eu não quero que ninguém seja atacado ou fique mal, eu só tô falando a minha história. Então, vamos começar. Em 2018 começou, eu vou começar a chorar. Eu choro porque ainda é muito difícil pra mim lidar com isso. Vamos começar então. Em 2018 começou e as coisas que eu lembro desse ano, no começo pelo menos, é que eu estudava, começava a estudar, colocava uma música triste, eu ia pra escola ouvindo música triste, eu simplesmente escutava música, só música triste. Desculpa minha voz aqui, realmente é muito difícil ainda. Faz só 2 anos, então, né? E aí eu lembro que eu comecei a ter crise de choro. Não sei se pode se dizer crise de choro, mas eu chorava na cama, tipo, toda noite eu comecei a chorar. Eu chorava muito e eu não contava pra ninguém. Eu lembro que eu deitava na cama, depois todo mundo que tá na casa que tava dormindo, colocava a mão na minha boca e começava a chorar pra ninguém ouvir. Porque senão as pessoas iam começar a ouvir e perguntar por que você tá chorando? Sendo que nem eu sabia por que eu tava chorando, eu simplesmente tava chorando. Eu lembro que nem da cama eu queria levantar. Era muito difícil pegar um livro pra estudar, porque eu não conseguia. Desculpa chorar. E aí eu comecei a não conseguir estudar. Se eu estudava era só com música, mas pra quem não sabe, eu estudo escrevendo. E aí eu não tinha força pra começar a escrever. E se eu lesse, eu não tinha memória fotográfica, então de qualquer maneira eu não ia conseguir guardar. Em 2018 eu comecei bem mal nas provas, por causa que eu não conseguia estudar, né? Tipo, eu não tinha força. Quando eu ia pra escola e começava a fazer a prova, eu lembro que eu sentava na carteira. Eu acho que isso é ansiedade, se eu não me engano. Eu sentava na carteira e parecia que tinha alguma coisa me esmagando aqui e aqui atrás. E aí eu sentia isso que tava me impressionando e aí eu não conseguia fazer a prova e aí eu ficava mal, ficava bem mal, deprimida. E aí eu fazia a prova, eu ia mal. Eu também lembro de várias vezes em 2018 que eu tinha que sair da aula pra começar a chorar por causa que eu simplesmente não conseguia ficar lá, que eu precisava chorar, e nessa época ninguém sabia. E aí, depois de todas as brigas com a minha mãe, teve um dia, em 2018, foi a primeira vez que eu me cortei. Eu peguei o negócio, fui pro banheiro enquanto ela tava tomando banho,
e me cortei. Foi, tipo, um corte só. E aí eu não falei pra ninguém. Depois, quanto mais vezes a gente brigava, mais vezes eu me cortava. Cada vez mais. E aí teve um dia que eu falei pra uma amiga minha da época, que eu já citei em outro vídeo aqui, de amizade falsa, assim, alguma coisa assim, mas ela era minha amiga na época, tentou me ajudar, e ela falou que tinha que contar pra minha mãe, que eu tinha que contar pra minha mãe, e eu acabei não contando, senão ela ia contar. Eu contei pra diretora da escola, porque nela, eu não sei porque eu confiava muito nela, e eu contei. E eu não sabia o que era na época, tipo, eu não entendia. E aí eu contei pra ela, e aí ela falou assim, me chamou um dia no lanche, e falou assim: olha, a gente pode contar pra sua mãe. Eu falei, por quê? Ela disse, porque isso que você fez pode piorar as coisas, tipo, você pode se machucar mais. E aí eu falei, ok, pode ser. Eu tava na sala outro dia, ela me chamou e minha mãe tava chorando e a gente meio que se resolveu lá. E aí depois aconteceu brigas e mais brigas e eu comecei a me cortar mais. E aí, depois de várias brigas, em agosto, de 2018, a minha avó faleceu. E esse foi o momento que meu mundo simplesmente acabou. E aí, simplesmente meu mundo acabou. Eu não tinha mais o que fazer. Eu falei, que caramba eu tô fazendo vida? E aí eu lembro que todo dia eu ia pro banheiro, chorava, eu tinha crise de pânico, comecei a ter crise de pânico, acho que é crise de pânico, crise de ansiedade, eu ia pro banheiro, começava a chorar. Nessa época eu me senti muito sozinha, eu me senti muito sozinha simplesmente, não que eu não tava me sentindo antes, mas nessa época que eu precisava mais do apoio de outras pessoas, parece que ninguém me apoiou. Aí nessa época eu tava fazendo psicopedagoga, eu tava com a minha psicopedagoga. E aí eu vi um vídeo do... Eu vi um vídeo do Felipe Neto falando sobre a baleia azul que tava, não acho que não era da época, não, era, foi bem antes. E aí teve uma parte do vídeo que ele fala: se você recebeu esse vídeo de alguém, é porque ela tá com problema de depressão. E aí eu enviei isso pra minha psicopedagoga. E aí ela falou comigo. Na outra sessão, ela falou comigo no WhatsApp também. E na outra sessão ela também falou comigo. Eu falei pra ela o que eu fazia. E aí a gente começou a conversar. E aí um dia ela chegou pra mim e falou: Manu, eu vou só com a sua permissão. Eu vou começar a falar, eu vou falar com seus pais sobre isso, de um jeito que eles não vão brigar com você depois. Enfim, de um jeito que não vai te prejudicar.
Aí eu pensei e falei, ok, pode falar. Isso já tinha passado uns meses. Um dia ela veio aqui em casa, porque ela não morava aqui, mas aí ela vinha aqui às vezes pra fazer a consulta. E aí ela falou com os meus pais, eles não me criticaram, eles compreenderam. Meu pai conversou comigo, minha mãe conversou. Depois de algum tempo eu ainda tava abalada com a morte da minha avó. E todo dia eu lembro que quase todo dia eu ia pro banheiro chorar. Tava tendo uma crise, enfim. Eu comecei a chorar do nada. Eu ia pro banheiro. Cara, esse cara é um mentor. Eu ia ver o Felipe Neto, porque ele foi praticamente o cara que me salvou da depressão. Ele, o Bruno, a Bruna. Ele é uma pessoa incrível. Incrível. Em 2018 eu também comecei a tocar violão. E violão era uma das coisas que mais me acalmavam. Eu lembro que eu pensava, nossa, se eu pudesse levar violão pra escola e quando eu tivesse crise de pânico, crise de ansiedade, eu pudesse tocar lá. Mas não pode, né, levar pra ficar matando aula. Uma das coisas que eu lembro, que nessas indas e vindas de ir pro banheiro e não ir pro banheiro, enfim. Eu tava fazendo prova de história. E aí eu não consegui terminar por causa que eu queria começar a chorar. E aí eu comecei a falar assim, preciso ir pro banheiro. Falei pra mocinha, posso ir pro banheiro? E aí ela, ok, deixou. Aí eu entrei no banheiro, que é do lado da minha sala. Comecei a chorar. E aí eu lembro do que eu liguei pra CVV, Centro de Valorização à Vida. Para as pessoas que têm depressão, que pensam em suicídio. Liguei. E aí eu comecei a conversar. Só que eu tava demorando muito no banheiro. E aí tá falando assim, ela tá colando, né? E aí tocou o sinal. A mocinha que tava na minha sala foi lá. E tipo, ela viu que eu tava chorando e ela nem ligou. Porque ela nem se preocupou, você tá bem, o que tá acontecendo. Só que minhas amigas começaram a ficar muito preocupadas. Porque tipo, a Manuela não sai do banheiro, o que a Manuela tá fazendo. Nessa época elas já sabiam o que tava acontecendo comigo. E aí elas falaram que ia chamar a diretora. Mas não pra me caguetar nem nada. É porque eu confiava muito naquela diretora e eu contava bastante coisa pra ela e eu gostava muito dela. E elas falaram que ia falar pra diretora, porque ela tava preocupada, porque eu tava fazendo alguma coisa. E aí a diretora tava ocupada. Aí ela se chama uma coordenadora. Tinha que chamar aquela coordenadora. A coordenadora entrou. E aí ela perguntou com quem eu tava falando no telefone. Eu falei, espera um pouquinho. Aí ela falou assim, não, me fala com quem você está falando. Aí eu falei assim, tô ligando pra CVV. Ela falou assim, desliga. Aí eu desliguei. E aí ela perguntou assim, por que você tá ligando pra aquele negócio? Sabe que aquela cara de... que eu não quero falar aqui, né? Mas sabe que aquela cara? Tá ligando pra esse CVV. Eu falei assim, porque eu tenho depressão. Nessa época eu não tinha mais problema em falar que eu tenho depressão. Por causa que o meu medo era falar pros meus pais mesmo. Por causa, sei lá, eles brigarem comigo ou alguma coisa do tipo. Mas como minhas amigas já sabiam e ela é coordenadora da escola, então eu não vi problema. E aí ela falou assim, como que você sabe disso? Eu falei assim, porque eu tomo remédio pra depressão. Ela olhou com aquela cara de e falou assim, vem cá. Aí a gente foi na diretoria. Ela falou assim, a Manuela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ligou pra não sei quem. E aí a diretora ligou pra minha mãe, que é uma pessoa que não tava bem na época, né? Porque meu pai trabalhava fora, então não tinha como ligar pro meu pai e vir aqui, né? E a diretora começou a falar as seguintes palavras. Eu posso ir presa por causa que ela ligou pra CVV. Eu posso perder meu emprego. Ela tem todo mundo aqui que pode ajudar ela. Vamos começar os tópicos primeiro. Não é porque você está na escola que você confia em todo mundo pra falar da sua vida pessoal. Eu falava da minha vida pessoal pra ela, sim, não completamente, mas na época ela tava tipo meio assim, e aí eu parei de falar.
É porque tem muita gente aqui que todo mundo vai te ajudar. Você percebeu que aquela menininha que tava lá na sala, ela, porque ela é baixinha mesmo, mas aquela pessoa que tava lá na sala me viu chorando e não fez nada. A coordenadora da minha escola me viu chorando e quis questionar como que eu sei que eu tenho depressão. Sendo que se eu falei é porque eu tenho e porque eu sei que eu tenho depressão. Aí perguntam, nossa, por que será que a pessoa não pede ajuda? Por causa desses tipos de atitude. Aí a pessoa pede ajuda, a pessoa vai lá, critica. Por isso que as pessoas deprimidas às vezes não pedem ajuda por medo de ser criticada. Então, tipo, olha o que essa diretora fez, né? Aí sim, agora eu tô expondo aqui, mas eu não vou expor nem escola, nem quem. E aí minha mãe pegou, conversou comigo, e foi isso, né? Ia no psicólogo, meu psicólogo ficou bem bravo por causa que ela falou isso, né? Como eu já falei, eu pedi ajuda, eu estava pedindo ajuda. Eu lembro que depois de carregar todo esse peso, eu tentei suicídio. Eu não vou dizer que foi uma tentativa de suicídio, foi quase uma tentativa de suicídio. Por quê? Eu lembro que eu coloquei, eu não vou falar com o quê, ok? Porque pode ter gente tentando, pesquisando isso pra fazer. Mas, então eu não vou falar com o quê. Eu lembro que eu coloquei tudo em cima da mesa. Eu sentei, eu tava num momento bem ruim. Eu acho que eu tinha acabado de tomar crise, não lembro. Eu coloquei tudo em cima da mesa, sentei, pensei, eu tava com o coração acelerado. Sentei, pensei, meu coração batendo. E aí eu fui pegar água. Só que agora é de religião, ok? Eu não entro em assunto de religião, cada um crê no que quiser. Se você não quiser acreditar nessa parte, tudo bem, ok? É só respeitar. Mas uma parte da minha família acredita nisso e eu acredito. Então vamos lá. Teve uma hora que eu fui pegar água, quando eu tava quase perto da pia, eu ouvi um grito de não! E eu tava sozinha em casa, porque meus pais tinham que sair pra trabalhar. Então, tipo, não tinha o que fazer, entendeu? Não tinha como me deixar com alguém. E aí eu vi um não, e tipo, eu tava sozinha, eu me assustei, e eu comecei a guardar tudo que tava em cima da mesa. Sentei e fiquei, caraca, que foi isso? Quem que era? Eu sei que era uma voz de mulher. Então, eu não sei, tipo, eu realmente não sei. Realmente eu não sei. Que era, enfim, guardei. Em 2018, a melhor parte do meu 2018 foi em outubro, que eu conheci um amigo meu, que é amigo meu até hoje, e ele me ajudou na depressão. Foi a única pessoa que, obviamente tirando psicólogo, enfim, foi a única pessoa que estendeu a mão pra mim e falou, tô com você. E você vai se... Nossa, eu vou chorar. Eu sei que ele vai ver esse vídeo, então eu tô falando de você mesmo. Você deu a mãe pra mim e falou assim, legal, eu chorei de novo. Eu tô com você e o senhor não vai fazer nada com você. Você vai ficar aqui e não vai se cortar mais, não vai tentar algo com você mesmo. Aí eu falei assim, acho difícil, né? Tá tão impossível esse ano. Mas graças a ele, eu consegui parar de me cortar. Consegui parar de, tipo, não parar completamente, mas aos poucos ir melhorando, entendeu? Eu tomava remédio, obviamente o remédio ajudou também, o psicólogo, mas quando eu não tinha essas coisas, ele que me ajudava. Às vezes eu falava, caraca, mano, tá impossível. Tá impossível, eu não aguento mais. E aí ele assim, calma que vai dar certo. Calma, vai tudo ficar bem. Só calma.
quando eu tava com crise, ele tava lá também, falando assim, calma, não faz nada, pelo amor de Deus. Eu falava, o que eu faço? Eu não aguento mais. Ele, calma, só acalma, ok? Aí ele conseguia me acalmar, às vezes, né? Ele conseguia me acalmar. E aí eu não parava de pensar e às vezes eu ficava mais calma, assim, parava. A gente continuava a conversar sobre outro assunto pra ele me ajudar. Muitas pessoas na época me perguntavam se eu tinha depressão e aí eu falava, não, não tenho. Só que, gente, eu acho que na verdade ninguém que tem depressão vai chegar e falar, olha, eu tenho depressão, assim, tipo, de cara, assim. Teve uma vez que eu fui na piscina com uma amiga e ela perguntou assim, você tem depressão? Aí eu falei assim, por quê? Ah, é que tá vendo uns cortes aqui, eu falei que eu tinha batido em algum lugar. Aí ela falou assim, ah, é porque eu e a fulana achamos que você tem depressão por causa das coisas que você posta. Eu falei assim, ah, não, não tenho. Tipo, eu menti por medo de falar, entendeu? Não sei, tipo, eu tinha medo de falar pra alguém que eu tinha depressão. Minha história com a depressão é mais ou menos isso. É que eu tentei resumir, mas eu acho que vai ficar um pouco grande o vídeo, então perdoa. Me perdoa porque é a minha história com a depressão, é 1 ano. E pra quem ainda pergunta se eu tenho depressão, sim, eu tenho depressão. Só que ela controlada. Esse foi o vídeo, a minha história com a depressão. Desculpa eu chorar muito. É que não é fácil, né? Não é fácil você falar da sua história com a depressão. Porque você lembra cada detalhe. E aí às vezes as pessoas falam, não lembro disso. Que não foi com elas, né? Mas esse livro aqui eu tenho muito medo de abrir ainda até hoje. Por causa que eu escrevia meus pensamentos na época. Então é isso. Esse foi o vídeo. Tchau!